Olá, hoje nós vamos falar sobre esse material que está sobre a mesa. Vamos fechar aquele trabalho de apresentação que nós fizemos dos blocos lógicos, o material que está sobre a mesa. Esse material, ele é estruturado com 4 atributos. O atributo cor, que é o que sobressai mais, o atributo forma, o atributo tamanho e o atributo espessura. Esses atributos têm seus valores. O atributo cor tem o valor azul, amarelo e vermelho. O atributo forma, retângulos não quadrados, quadrados, triângulos e disco. O atributo tamanho, grande e pequeno. E o atributo espessura, grosso e fino. Esse material ele serve para trabalhar uma série de fatos interessantes. E nós queremos fechar aqui, com esse vídeo, a apresentação desse material. Porque no próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar outras brincadeiras com ele. Eu espero que vocês gostem. Aqui nós temos uma divisão em 48 grupos. Observe que cada grupozinho tem apenas um elemento. E agora nós podemos falar de uma possibilidade interessante. Como é que foi pensado essa situação aqui? Ela foi pensada da seguinte maneira, se você quiser. Separou por cores, depois por tamanho, depois por espessura e finalmente por forma. Então nós vemos o seguinte, há a possibilidade de pensar isso aqui de várias maneiras. E observe que eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui 6. 6 vezes 8, 48. Voltando aqui para o nosso trabalho, para o que a gente pensou até agora, nós percebemos que a gente conseguiu dividir em um grupo, todas as peças juntas, em 2 grupos, de 2 maneiras diferentes, nós dividimos grande e pequeno e também grosso e fino, dividimos em 3 grupos, pensando nas cores, dividimos em 4 grupos, pensando nas formas, e depois dividimos em 4 grupos, pensando em 2 atributos, que era tamanho e espessura. Aí depois dividimos em 6 grupos, pensando em cor e tamanho ou em cor e espessura. Dividimos em 8 grupos, pensando em forma e tamanho ou em forma e espessura. Dividimos em 12 grupos, pensando em forma e cor. E dividimos em 12 grupos, pensando em cor, tamanho e espessura, pensando em 3 atributos. Depois dividimos em 16 grupos, pensando em forma, tamanho e espessura, 3 atributos. Dividimos em 24 grupos, pensando em forma, tamanho e cor. E pensando em forma, espessura e cor. E finalmente, usando os 4 atributos, dividimos em 48 grupinhos, de um elemento cada um. Aqui aparece o tal do conjunto unitário, quando a gente vai falar. Esse aqui é um elemento de um conjunto unitário. E o interessante é que nesse momento aqui, cada peça ela é caracterizada totalmente. Essa, por exemplo, é um disco azul, grosso e grande. Não tem outro disco azul, grosso e grande aqui. Esse aqui é disco, é azul, é grande, mas não é grosso. Esse aqui é disco, é azul, é pequeno, não é grande. Então, esse aqui difere desse, esse difere desse. Então, são diferentes e eles ficam bem caracterizados. Assim acontece quando você estuda botânica, quando você estuda o corpo humano, o tipo de células que a gente tem. Então, todas essas classificações vão aparecendo e elas precisam ser construídas porque elas fazem parte de um conhecimento da matemática bem interessante, que é o de classificar as coisas. E nós precisamos classificar. Agora, esses números que nós temos, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12
16, 24, 48, forma um conjunto muito especial, que é o conjunto dos divisores de 48. E como divisores de 48 que são, eles estão aqui nessa brincadeira. Ou seja, eu posso usar esse material para ensinar múltiplos divisores. 48 é múltiplo de todos os números que eu citei e cada número que eu citei é divisor de 48. Então, nós podemos trabalhar múltiplos e divisores utilizando esse material. E aí, aquela pergunta que foi feita no vídeo anterior, por que eu não consigo dividir em 5 grupos? É porque 5 não é divisor de 48. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a continuarem aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e, de preferência, acione aquele sininho para receber as nossas comunicações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.